Então, pessoal, agora a nossa última aula. A gente já viu todos esses tópicos e vamos para o último, encapsulamento, certo? O que danado é encapsulamento? Para entendermos o que é encapsulamento, primeiramente precisamos entender suas definições, para aí sim entender seus principais fundamentos. Encapsulamento, galera, é um dos 4 princípios fundamentais do paradigma de programação orientada a objeto e refere-se à prática de esconder os detalhes internos de uma classe e dos objetos que a utilizam. É um mecanismo que permite controlar o acesso aos atributos e métodos de uma classe, definindo quais informações e funcionalidades são visíveis e acessíveis de fora da classe. Eu não sei se você já viu o conceito de escopo, mas quando a gente tem uma classe, até sair do escopo da classe, ou seja, sair da alçada daquela classe, sair de onde até aquela classe vai, os elementos que estão dentro daquele escopo, certo? Eu vou ilustrar isso mais para frente no código, tá? Quando a gente for para o código. Bom, os principais fundamentos sobre encapsulamento. A gente tem a visibilidade. Os atributos do tipo public são públicos e são acessíveis a partir de qualquer lugar do código, certo? Então, se você tem um public, se você já estão mexendo com Java, né? Se você tem público no Java, você pode usar aquele bloco de código em qualquer lugar do código sem restrições, certo? E o protected, aqui, eles são protegidos e são acessíveis apenas dentro de uma classe, dentro do escopo da classe. E o private são acessíveis apenas dentro da classe, certo? Se você tem uma classe de, de conta de banco, você não quer que o usuário tenha acesso a mexer no seu saldo, né? Afinal de contas, se eu conseguisse, eu botava, sei lá, 10 milhões na minha conta tranquilamente, porque eu teria acesso a mexer no meu saldo, né? Então você quer que o usuário tenha acesso apenas às funcionalidades e não ao display do saldo, né? Então, por isso que a gente tem que privar essa classe. Eu vou fazer isso no exemplo, tá? No encapsulamento a gente tem o controle de acesso, certo? O encapsulamento permite controlar quem pode modificar ou acessar os atributos e métodos de uma classe. Isso ajuda a evitar que partes não autorizadas do código modifiquem o estado interno dessa classe de maneira indesejada, que é exatamente o que eu disse, né? A gente não quer que o usuário tenha acesso a determinadas partes do código, tá? Proteção de dados. O encapsulamento ajuda a proteger os dados internos da classe, garantindo que eles sejam alterados apenas de acordo com as regras definidas pela classe. Isso promove a integridade dos dados e evita erros. Manutenção e evolução. Ao encapsular os detalhes internos da classe, você pode fazer alterações no código interno da classe sem afetar o código externo que a utiliza. Isso facilita a manutenção e a evolução do software, certo? E a gente também tem os getters e os setters, certo? Em Java, isso é muito comum. O professor de vocês, eu não sei se vocês estão pagando Java com a Bela ou com a Armando, mas eles com certeza vão ensinar vocês a criarem os getters e os setters. No Eclipse, o Java cria os getters e os setters através de um comando lá, é bem prático, sabe? Em muitas linguagens de programação é comum usar métodos especiais chamados de getters e setters para acessar e modificar atributos. Isso fornece um controle adicional sobre como os atributos são lidos e gravados. Get significa pegar, certo? E set significa setar. Então, por exemplo, eu posso usar um setter para setar que a minha classe só pode ser acessada se a pessoa tiver um token de acesso e for do próprio banco. Então, por exemplo, uma pessoa que é do banco, o gerente do seu banco, pode acessar a sua conta. Só que você não pode acessar a sua conta do banco, certo? Então, o seu gerente vai estar validado no setter e vai poder usar o getter para pegar as informações que ele precisa, certo? Mas é isso aí. Então, vamos codar agora para entender melhor o que eu estou falando, certo? Vamos lá.
Então, como na última aula de polimorfismo eu codei ao vivo, eu vou codar ao vivo também nessa aqui, certo? Aqui a gente vai criar uma classe chamada conta bancária, certo? Conta bancária. Ela vai ter um construtor, então a gente pode chamar um init aqui. Vai retornar self, mas também vai retornar o saldo inicial do cliente. Aqui, e self ponto underline underline saldo, eu vou explicar o que é isso já, tá? Saldo vai voltar saldo inicial. O que significa o underline underline? O underline underline significa, aponta para quem está lendo o código, certo? Que essa classe é privada, tá? Em Java está escrito assim, private, aí saldo igual saldo inicial, certo? Só como a gente está usando Python, é assim que a gente faz, tá? Ok? Ok, beleza. Agora a gente vai fazer uma função depositar, certo? Self, vamos passar os parâmetros self e valor. E se valor for maior que 0, a gente pode chamar a classe saldo, certo? Saldo mais igual valor. Ou seja, se o valor aqui for 0, a gente pode chamar o saldo mais o valor que está sendo depositado. Ou seja, a gente está criando basicamente um depósito aqui, tá? E a gente também pode criar uma função sacar. Self valor if valor, né? Se o valor for maior que 0 e o valor for menor ou igual ao saldo, ao saldo, saldo menos igual ao valor. Então aqui a gente está adicionando valor à conta, né? A gente está depositando, e aqui a gente está tirando o valor da conta, certo? E agora a gente também pode criar uma função que exibe, vai ter saldo, que exibe o saldo da nossa conta, tá? Aqui pra gente. Então a gente vai retornar o saldo ao final das operações, certo? Agora a gente vai criar uma instância e vamos passar aqui um valor pra gente. Então vamos passar R$1.000 aqui, tá? Vou fazer uma coisa aqui que vai dar errado, mas é para você entender o que a gente fez. Note que tudo isso aqui está no mesmo escopo, certo? Então você pode ver essa linhazinha aqui, ela é o escopo da nossa classe, tá? Como a gente declarou privado, ele só pode ser acessado aqui. Então preste atenção. Se eu vir aqui e der um print conta.saldo, olha o que vai acontecer. Opa, pera aí, deixa eu só limpar o terminal. Para limpar o terminal, gente, é só apertar Ctrl L, tá? Você vê que deu um erro aqui, né? Deu um erro de atributo. Conta bancária não tem nenhum atributo chamado saldo. Por quê? Porque a gente encapsulou esse atributo, tá? Tá, Pedro, e como é que eu faço para achar esse danado desse saldo? Como é que eu faço para exibir esse saldo, tá? A gente vai desencapsular, tá? Então a gente vai usar a função que a gente usou para desencapsular, que é basicamente essa. Tá? A gente passou aqui os parâmetros, certo? Que irão ser utilizados para desencapsular. E a gente vai chamar ela aqui agora. Então, por exemplo, aqui vai exibir o nosso saldo, tá? A gente não pode editar esse saldo aqui, mas pode exibi-lo, entendeu? A gente também pode adicionar
dinheiro na nossa conta. Então vamos depositar aqui 5 mil reais, certo? Vamos depositar aqui 5 mil reais. E agora a gente pode obter o saldo daqui depois de fazer o depósito, tá? Então vamos lá. Agora a gente tem 6 mil. Mas a gente também pode sacar o dinheiro, né? Então vamos sacar aqui 2 mil reais. Sacar aqui 2 mil. 2 milzinho. Tá? A gente tem que exibir, né? A gente sacou, mas não exibiu. Então, vou exibir isso aqui. Print conta.obter saldo. Isso. Para uma função, tem que passar o parênteses. Agora a gente tem 4 mil reais. Certo, Pedro? Então, eu aprendi o seguinte. A gente tem a classe conta. A gente passou esse padrão, esse private, ou seja, eu não posso tentar pegar saldo, nem a pau. Ele não vai aparecer para mim. Não vai aparecer, eu não tenho permissão. Mas eu posso passar dentro desse escopo, dentro da classe conta, uma função que pode me retornar ele, certo? Só que como é que eu vou poder retornar ele? Eu vou ter que desencapsular, eu vou ter que tirar a falta de permissão que eu não tenho. Então a gente criou aqui uma função que desencapsula saldo. Só que a gente não pode editar saldo porque a gente não tem a permissão. Tá private, tem as duas underlinezinhas, significa que tá privado. Entendeu, pessoal? Então, por isso que print conta saldo, nem vou comentar isso aqui porque não vai rodar o código para baixo, certo? Não funciona. Tá vendo aqui? Não tem atributo, ponto, underline, saldo. Não tem. Não vai aparecer pra gente isso aqui. Então, pessoal, é exatamente isso que é encapsulamento. É você restringir uma determinada parcela do código para fazer com que o usuário não tenha acesso às informações que você não quer dar acesso a ele, certo? Então, por exemplo, você não quer dar acesso à senha de ninguém para uma pessoa, certo? Eu não posso ter a sua senha do Instagram, por exemplo. Então, provavelmente no código do Instagram, essa senha é como private. Além, obviamente, tem um encriptamento da senha. Eu acho que para você que não sabe como funciona, até até as próprias empresas não têm acesso à senha dos usuários. É tudo encriptado, tá? Quem trabalha na empresa não tem acesso, tá? Enfim, isso é papo para outro dia. Então é isso, pessoal. Essas foram nossas aulas. Se você tem alguma dúvida, é só me chamar lá no Instagram. Vai estar aparecendo aí na tela o Instagram agora, certo? E é isso. Tamo junto e até a próxima.